Então, Márcia, vamos começar. Vamos contar então para as pessoas. Você é formada em quê? Qual é o seu curso de graduação? Então, o meu curso, boa noite, né, para todo mundo aí que está entrando aí para assistir um pouquinho da nossa história. O meu curso de graduação é um curso, ele não é a pedagogia, ele é o normal superior. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um curso, tem o nível normal, né, nível normal médio. Só que esse não, que eu fiz foi em 2000, ele lançou pelos Institutos Superiores de Educação. E aí eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Algum programa do governo, é isso? Para formação de E professores, uma coisa assim. isso, mas em nível de graduação. Sim, é considerado, no seu diploma deve ter ali pedagogia, Licenciatura. Licenciatura. Então, eu sou formada pelo Normal Superior, que é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em ensino fundamental com ênfase em educação especial. Então, na graduação, eu já sou graduada em nível de educação especial. E aí, depois, fui fazer outras formações. Fiz educação psicomotora, depois também fiz gestão em educação, porque eu entrei na área de gestão, né? Essa parte de coordenação, então. Aí fiz também. E atualmente eu faço, aí fiz concurso público, passei para educação especial, sou professora de sala de recurso. E então é a nível de matrícula mesmo, de concurso. E aí tive a necessidade, quando eu estava lá, né, trabalhando, tive a necessidade de conhecer a fundo mesmo todas as deficiências. É aquilo, a gente nunca vai conhecer a fundo tudo, a gente sempre vai estar estudando. Várias, né? Vamos só contextualizar para quem não conhece o sistema educacional público, que é o meu caso, inclusive, não conheço tanto do sistema educacional público. Você trabalha numa escola estadual ou municipal? Municipal. Beleza. Municipal. Tá. E aí tem uma sala de recursos. Okay. Essa sala de recurso, ela recebe as crianças com necessidades especiais. Então, ela tem que estar dentro, né, das questões para entrarem na sala de recursos. Então, tem que... Elas têm que ter um diagnóstico, por exemplo? Tem que ter um laudo, tudo direitinho. E tem que ser público-alvo da sala de recurso. Não são todas, tá? Até direcionado para LDB, tudo direitinho. Então, só entra... claro, a gente sabe que tem outras crianças sem o laudo, né? Tem toda essa questão que a gente... sabe, mas as vagas, né, são específicas para essas crianças que fazem parte mesmo, que são público-alvo. Aí são as crianças com deficiência intelectual, crianças como autismo, crianças também... TDAH ainda não entra. Isso, se TDAH isso, TDAH não entra. O que entra é deficiência física, então, assim, isso a gente atende. E aí a gente atende igual consultório, dentro da escola, mas com horários, com divisões, assim, a gente pode atender até 5 crianças juntas, né? Na verdade, a gente faz uma avaliação, né? Ver quem a gente pode atender junto, quem tem questões específicas. Então, geralmente, a gente recebe entre 10 a 12 alunos durante o dia, por dia, com horários específicos. Tá, mas deixa eu te perguntar, sua carga horária, ela é de manhã e à tarde? Ou é só um período e aí tem outra colega que faz o outro turno? Então, depende da escola. Eu já trabalhei das duas formas. Só pela parte da manhã, e aí à tarde era uma outra professora, também concursada. E atualmente eu estou na vertical, que a gente diz que pega manhã e tarde, entendeu? Num horário de vertical. Por exemplo, 20 horas semanais. 20 horas semanais. Aí eu divido isso durante a semana, entendeu? Mas já trabalhei.
dessas duas formas. Agora estamos online, né? Continuamos online. Tá, Que aqui então ainda não voltou, não. 100% online ainda. Isso. Provavelmente a gente deve voltar na segunda-feira, dia 16 ainda. Mas tudo é uma incógnita, né? Entendi. E aí, então vocês podem atender até 5 crianças, essas crianças, ou individual, e aí Isso. tem uma variabilidade de idade. Uhum. Então, você vai pegar desde crianças mais novas. Qual que é ali a criança mais nova e mais velha que você tem hoje, por exemplo? Então, a escola, ela vai da educação infantil ao 5º ano. Tá, então ela não tem Fundo 2. Não, então, essa escola que eu estou não tem, mas eu já trabalhei numa escola que tinha, então vai depender também da característica da escola, o tamanho da escola, enfim. Então, mas o professor AEE, né, que a gente diz, que é o professor de atendimento educacional especializado, ele pode atender até o 9º ano. E aí que está a nossa questão, né? Aí que está a nossa questão, que a gente precisa ter uma ampla, é muito amplo. E tem as questões de adaptações curriculares. Então, desde a educação infantil ao 9º ano, dependendo, por isso que a gente até divide com outro profissional, né? Porque senão fica bem pesado. Mas esse profissional que você divide é outra professora de atendimento educacional especializado, que também é uma concursada, ou é com professora de sala? Não, é uma professora também. Por exemplo, se a gente tem 20 alunos laudados, se divide 10 para cá. Entendeu? Agora, nós temos também o professor da sala regular, né, que pode ser feito um trabalho de colaboração, né, onde a gente entra na sala, percebe como essa criança ela está se adaptando à sala de aula e tudo. Você faz trabalhos adaptados, usa tecnologia assistiva, então é todo um trabalho assim em conjunto mesmo. Agora, também temos o mediador escolar, né? Depende de cada prefeitura, porque dependendo da criança, que se for avaliado pela Secretaria de Educação, que a criança precisa de um mediador escolar, eles também fornecem esse mediador escolar, porque, né, tá na lei, então eles fornecem. E aí a gente faz de educação. Desculpa, eu vou te interromper só porque para você é muito comum que a sua realidade há muito tempo. Você sabe até dormindo, mas as pessoas muitas vezes não sabem. Não, e às vezes pais que têm filhos em escolas municipais que depois vão assistir isso aqui, daqui não sei quanto tempo. Então é importante a gente deixar esclarecido. Por exemplo, quando se requer um mediador escolar, geralmente quem faz esse requerimento? Geralmente, às vezes são vocês, às vezes a professora regente, às vezes a família. É um trabalho em conjunto. A parte pedagógica, né, orientação educacional, orientação pedagógica vai conversar conosco e aí a gente vai pedir mesmo, dependendo da necessidade. Elas sempre vão pedir o nosso auxílio, se realmente precisa desse apoio, se a criança, né, de repente é uma criança autista, mas não precisa de um apoio, de estar alguém do lado. Então, assim, vai de acordo com cada caso. Só que geralmente é 1, 2 por escola. Então, por isso também tem que ser analisado para atender, não é uma para cada criança. Tem essa questão. E aí a gente ainda vai ter o cuidador, porque aí é a grande reclamação de muitas famílias, que mas ele é só um cuidador, ele não é um mediador escolar. Às vezes é uma pessoa que nem tem curso superior, nem é um estagiário, tudo. Ele tá ali apenas como um cuidador mesmo. Isso. Existe essa figura também. Aí é de acordo mesmo, eles fazem na verdade, existe um contrato, né? Esses profissionais geralmente são contratados. Então, eles buscam lá, vamos dizer, tem que ter ensino médio, eles estruturam lá umas regras, né? E a pessoa tem que estar dentro dessa regra, entendeu? Mas geralmente é ensino médio. Tá, mas ele é tido como um cuidador, não com a nomenclatura de mediador escolar.
Não, mediador. Mediador. Não é cuidador, não. Então quer dizer é mediador. que o cuidado, assim, às vezes o que a pessoa faz acaba se configurando muito mais como um cuidador do que um mediador escolar. Por quê? O que vamos citar em formatos de comportamentos? O que seria que esse cuidador faria? Dar assistência para a pessoa ir ao banheiro, para a criança ir ao banheiro, lavar as mãos, se alimentar, se deslocar, depender aí se é uma deficiência física. Mas ela não vai estar atuante, que às vezes é o que a gente vê que acontece, né? Mas a pessoa não vai estar tão atuante dentro da mediação de conhecimento do aluno, fazendo essa mediação do conteúdo. Então, infelizmente, a gente vê isso, mas eles então são colocados dentro do mesmo pacote, de mediador escolar. O nome formal. Apesar que tem umas que são, assim, sentem a necessidade de buscar e entender e vão atrás de estudo para atender melhor essa criança. Mas aí tem toda uma estrutura, que é atender mais de uma, né? Acaba se perdendo mesmo e acaba sendo esse cuidador mesmo que vai para o recreio, dá o lanche ou o almoço, ajuda, né? Tá sempre ali nessa parte de apoio, entendeu? Tá. E com relação, por exemplo, muitas vezes vocês veem essa criança 2, 3 vezes na semana, é mais ou menos isso? São 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, um atendimento de 50 minutos. Beleza. Entendeu? São 2 vezes. Não, depende. 50 minutos, às vezes 2 horas, depende da quantidade. Tudo, né? Depende. Mas, por exemplo, pelo número de crianças que precisam de atendimento, vocês não conseguem ver a mesma criança todos os dias. Não tem como. Não tem como. Todos os dias, não. Porque, por exemplo, agora eu vou ficar na vertical. Então, eu vou pegar essas crianças, vamos dizer, na segunda-feira e na quarta-feira. Eu não vou nem estar na escola. Agora, quando eu estou na escola, né, já trabalhei todas as manhãs. Eu até passava por eles, mas eles estavam em sala com o mediador, sabe? Mas assim, atuando mesmo na sala de recurso mesmo. Agora, quando acontece o fato de um faltar, aí a gente sempre dá aquele, sabe? O professor vem, mas dá para você trabalhar alguma coisa? A gente, de acordo com as necessidades, a gente vai organizando e tentando atender. De horário, essas coisas. Beleza? Isso. E me fala uma coisa. Como que fica a responsabilidade do professor regente de sala para com aquele aluno no sentido de adaptação de conteúdos, de materiais, de tarefas? Isso é uma coisa que vocês da sala de recursos têm que dar conta ou não? Vocês podem orientar para que o professor faça. De quem que de quem que eu imagino que vocês já devem ter assim, diretrizes e legislações que versam sobre isso. Como que é isso? Não, então, realmente, na verdade, é um trabalho de colaboração. Eu tenho a responsabilidade, mas o professor em sala de aula também tem essa responsabilidade. O que acontece, né? Porque são muitos, a gente acaba colaborando até mais, se adaptando até mais, tentando fazer, né, ajudar mais o professor, mas ele tem essa responsabilidade. Por exemplo, o PEI, né, o plano individualizado, ele precisa ser feito tanto pelo professor da sala de recurso e professor sala de regular também. Então, é algo que tem que ser em colaboração. O professor da sala de recurso tem que ter o seu e da sala de regular também precisa ter o seu porque, assim, os focos são diferentes, né? Na sala de recurso, aí tem uma questão que a gente fala muito. Sala de recurso não é reforço escolar. Que tem muita questão disso, que as pessoas acham, vai para a sala de recurso para fazer o que não fez dentro da sala de aula. E não é assim. O foco na sala de recurso é você ajudar a criança a
ultrapassar as barreiras. Se ela tem problema de atenção, você vai focar na atenção. Se ela tem questões memória, então você vai fazer jogos de forma lúdica que a criança consiga aprender. Mas não que eu tenho que fazer um trabalho, por exemplo, de matemática lá, que não conseguiu dar conta na sala de aula, eu tenho que, como sala de reforço, fazer esse trabalho em sala de aula. Não, o foco é totalmente diferente. E aí, mas a realidade, a gente sabe que na realidade mesmo, isso daí fica muito assim, ainda muito capenga, né? Não é algo assim firme, que realmente, aqui uma pessoa botou que ela é complementar e suplementar, isso mesmo. A sala de recurso, ela é complementar, ela não pode ser substituída, né? A gente não pode substituir a sala de aula, nem a sala de aula pode substituir a sala de recurso. Então, é algo complementar. E às vezes isso fica, né? Fica perdido, né? Dependendo do professor, dependendo da equipe, porque tem muita questão de colaboração de todos, porque tem uma questão também que muitas escolas acham que a sala de recursos que tem que dar conta da criança com necessidade especial. É para lá que vai mandar todas essas crianças. E o professor é como se fosse uma salinha à parte, né? E assim, eu tento muito trabalhar dessa forma, trabalhar de forma colaborativa. Olha, tô com dúvida aqui, o que você acha? Então a gente precisa ter essa troca. A sensação que eu tenho, assim, né, que eu imagino que aconteça, é como se fosse a sala da educação especial. Isso, é o cantinho dos... que aí as crianças, elas estudam lá. O lugar dela de estudar é lá, não é na sala de aula. Não é na sala de aula. Vai para passear, para socializar, mas esse não é meu aluno. Eu não tenho obrigação com ele. É meio que, às vezes, é essa ideia que o professor fica. Não, isso aí não é da minha alçada. Isso aí tem equipe. É como se fosse uma escola de educação especial dentro da escola. Dentro da escola. E aí, ó, uma pessoa tá até falando, foi isso que aconteceu com o meu filho. Ele só ficava nessa sala. Muito bom que ainda tinha lugar para o seu filho ir nessa sala, né? Porque não tem espaço, igual você falou, não dá para colocar todos os meninos lá o período inteiro. Assim, muito bom no sentido de que ainda até tinha um lugar para essa criança ir, porque muitas vezes nem isso tem, é tão precário, é tão assim de outro mundo que não tem nem assim, eu fico pensando como que os professores eles abrem mão assim fácil desse processo de aprendizagem desses alunos, né? Tipo, não, isso não é comigo, eu não tive formação para isso, eu não aprendi. Esse é o argumento. E a primeira questão que assim a gente encontra muito ele não vai aprender. Vou fazer o que com essa criança? Sabe? E é o que eu falo muito, gente, todas as crianças possuem potencial. Elas possuem algo, né? Ela tem o que nos entregar, ela tem o que mostrar, mas você precisa trabalhar para que esse potencial dela venha aparecer. E muitas das vezes, não, ele não sabe nada. Ou se eu for fazer alguma coisa, ele não vai conseguir. Então já subestima, já joga a criança de lado antes dela entrar na sala de aula. Muitas das vezes, quando a criança já... E olha, matriculou um autista na escola. Já começa o burburinho e, meu Deus, como é que vai ser? Então existe ainda essa realidade, porque as pessoas não sabem e não buscam saber. Sabe? Aquela questão, eu não tenho tempo, eu ganho pouco, eu não tenho horário de planejamento, e por aí vai. Não. Enquanto isso, essa criança, ela é descartada. E aí só vão passando anos e anos e a criança ali e não aprende nada e fica... Não estou falando que é fácil. Essa é uma realidade, não é fácil. Quando eu converso, porque eu já fui professora de sala de aula também, quando eu fiz o concurso, eu também já fiz concurso para P2, sala de aula, e
Já tive autista, já tive crianças com deficiência auditiva. Uhum. E aí eu falava assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque essa criança está aqui. Uma criança que entrava o dia todo, a manhã toda na sala e não se comunicava. Então, o que que eu fui fazer? Eu fui aprender um pouco de Libras e fui inserindo a Libras para a turma toda, né? Porque, assim, existe o desenho universal, né? Eu gosto muito, porque quando você inclui, você ajuda não só aquela criança, você ajuda todas as crianças. Então, eles ficavam maravilhados em aprender Libras e poder ajudar o amigo. E em um mês, eu me lembro, acho que foi logo quando eu entrei no município, em um mês e meio, a criança já estava ficando dentro de sala, porque ele só corria pela escola. Só corria, porque ele vai ficar ali para quê? Ninguém entende ele. Ninguém tem paciência. Então, e aí eu consegui, aos poucos, foi uma criança bem difícil, mas assim, ele conseguiu participar das rodas. Eu falava, vamos brincar. Então, ia fazendo a Libras com ele, e a turma também foi se envolvendo, e aí passou o ano todo, entendeu? Então, se a gente não faz nada, a criança tá ali. Mas eu nem tento. Gente, é muito triste. Por quê? Isso porque as pessoas não têm um filho, né? Que é uma outra história minha, né? Porque eu sou profissional, mas agora eu tô com um filho de 1 ano e 9 meses que está no diagnóstico de autismo. E assim, eu creio que Deus faz tudo perfeito, porque eu fui para esse caminho. Já estou no município 8 anos, 7 anos em um e 8 em outro. E o meu primeiro filho, né, que tem 9 anos, é típico, né? Uhum. E aí, agora, tem 1 ano e 9 meses. Esse ano ele faz 2 anos. E aí ele nasceu autista. Assim, não tem um laudo, mas eu sei, eu vejo, né? E as pessoas até falam, mas você fica falando que seu filho é autista. Eu falei, sim, gente. Porque as pessoas... Mas você não tem laudo, você... Gente, ele não é uma criança né, diferente no sentido de... ele tem as suas condições ali e a gente vai trabalhar, mas ele é uma criança, vai ser amada do mesmo jeito. E aí, quando você tem um filho, aí o seu olhar, então, muda, triplica, né? Você olha com... Realmente, você sabe que aquela criança ali, ela precisa de alguém que acredite nela, Sim. né? Que não. E assim, a inclusão, eu até tô lendo um livro agora nesse momento que chama Inclusão na Prática, né? Que é um livro em inglês. Ele até nem tá aqui hoje, que tá até ali em cima do sofá. E ele fala das diversas formas que a gente tem de adaptar o currículo. E depois vai virar aula na formação de ATs. Que bom. Eu vou dar mais sobre isso. Então, assim, as diversas formas que a gente tem de adaptar. Você pode adaptar o conteúdo, você pode tirar conteúdo, você pode diminuir o nível de profundidade que você vai colocar no conteúdo. Então, assim, tem diversas formas de você conseguir fazer que numa aula, por exemplo, de ciências, essa criança esteja vendo conteúdos de ciência, mas com as devidas adaptações para ela. E no livro eles dão até um exemplo, eu não me lembro direito. Eu não me lembro direito qual que é o exemplo que eles dão, mas é uma análise assim. Você não pede ninguém para poder tirar o óculos quando ela vai no cinema. E é uma pessoa que não enxerga de longe. E aí você pede para ela tirar o óculos. Chama Inclusion in Action, gente. É em inglês, compra na Amazon, Estados Unidos. E aí você não pede para essa pessoa tirar o óculos. Então, quando você não respeita assim, as diferenças, esse senso de inclusão das pessoas com autismo, enfim, com alguma deficiência visual, com alguma deficiência auditiva, física, é o mesmo raciocínio. Você não pede para a pessoa que está na cadeira de rodas levantar, porque naquele lugar não dá para entrar com a cadeira de rodas. Só que
o autismo, como ele não é algo que tá ali você bate Aparente, o né? olho, não tem uma característica física ali que mostre, as pessoas não acham que tem tanta necessidade de fazer certas coisas, porque não é uma deficiência física, não é algo tão escancarado, né? Então, são muitas características comportamentais, de linguagem. Então, assim, acaba que as pessoas acabam dando um tratamento diferente, né? Então, assim, só quem vive, só quem entende, assim, sabe e tudo. Então, é difícil isso, principalmente no ambiente, assim, escolar, né? A gente sempre fala, né? O ambiente de escola é um dos ambientes mais difíceis, é um dos ambientes mais problemáticos, porque quando você está numa clínica ou quando você está trabalhando de 1 para 1, é muito mais fácil. Você está num ambiente que você tem maior controle. Agora, o ambiente escolar são muitas variáveis que você não tem controle. Envolve outras crianças, envolve outras pessoas, envolve toda uma estrutura de escola que a gente sabe que a escola tem que ter. Então, é muito complicado. As pessoas também, elas não querem se abrir porque elas vão ter que quebrar paradigmas delas próprias, elas vão ter que sair da sua própria zona de conforto, vai dar mais trabalho, elas vão ter que abrir mão de certas coisas para que elas possam se capacitar. Então, é algo que elas vão ter que quebrar os próprios paradigmas. Eu já peguei professores do Dioguinho, por exemplo, que eram extremamente conteudistas. A vida dela, ela queria só encher conteúdo, e ela ficava tão preocupada com isso que ela não conseguia ter uma interação com ele. Ela não conseguia, ela também já desacreditou, ela não vai aprender mesmo no nível que eu tô dando, que, por exemplo, se ela queria dar um nível ali de língua portuguesa e as crianças já estavam alfabetizadas e ele não, para ela não era o suficiente, ela não conseguia fazer esse parar e falar assim, olha, para essa criança eu tenho que olhar de uma forma diferente. A gente também a conexão afetiva, Silvia, mas é aquela também. A gente não quer também só alguém que, ai, que lindo que ele é, que abraça, beija, que não faz nada. A gente não quer isso. Não. A gente quer dar o máximo de oportunidades de aprendizado para essa criança. E claro que a conexão afetiva, ela faz parte do processo de aprendizado. Eu não acredito que a gente consiga ensinar para as crianças sem essa conexão afetiva. Até com os adultos, assim, eu acredito nisso. Eu acho que a gente precisa fazer vínculo com as pessoas, que as pessoas precisam gostar de você. Tem que ter uma relação de admiração, porque eu acho que assim as coisas fluem muito melhor. E isso com adultos. Imagina com criança. Com criança é inimaginável você fazer de outra forma. Então, assim, é muito complicado, assim. E a gente que entende do assunto e tudo, a gente fica até também um pouco cansado. Porque quando você pega pessoas muito rígidas, eu acho que você já deve ter passado por isso com colegas muito rígidos, que tinham visões, assim, muito, às vezes, até ultrapassadas, que só queria fazer desse jeito, ou que não acreditava. Assim, a gente fica até com preguiça de, ai, meu Deus, por onde que eu começo? Não, e o que a gente faz? Abraça essa criança. Sim, sabe? Você faz pelo professor, pelo Isso, você abraça essa criança. Você não vai fazer, deixa que eu mesmo faço. Deixa que eu faço no tempo que eu tenho. Ele tá andando pela escola, que tem muito disso também, né? Criança não fica adaptada na sala, aí pega o mediador, anda pela escola. Não, traz ele aqui para dentro, vamos tentar fazer outra, sabe? Às vezes até fora do horário. Coisa. Para tentar, ou então, tenta fazer. Eu gosto muito de trabalhar com sucata, né? Ainda mais escola pública. Então, assim, a sucata é maravilhosa para tudo. Então, tem esse jogo aqui. E eu sempre fiz isso. Minha sala era a sala da sucata. Então, eu montava jogos e passava nas turmas mesmo. Tem esse jogo aqui. Se você quiser usar, também não tentando não invadir o espaço do professor. Mas olha, tem esse jogo, você quer... A maioria até falava, não, Márcia, com certeza, eu quero sim, vou trabalhar com ele hoje. Ou então, tá andando pela sala, pela escola, olha, aí falava com a mediadora, leva esse jogo aqui para
trabalhar com ele. Então a gente ia trabalhando assim, porque realmente a gente encontra muitas pessoas que, já tem a professora de sala de recurso aí, então já está ótimo. Ela é para isso, a gente sabe, tipo, ela é a função dela. A função dela. Ainda mais se faltar um professor, se faltar um aluno, olha, ela tá lá à toa, só parada, entendeu? Sim, então, às vezes não, na maioria das vezes. Adaptando o material. Horas indiretas de trabalho, que é quando a gente trabalha sem estar com a criança fisicamente. Você está fazendo planejamento, você está organizando um material para você trabalhar no próximo horário, ou para mandar para a sala de aula. Isso é o que a gente mais faz, assim, são muitas horas que, às vezes, por exemplo, você leva ali 1, 2 horas para organizar uma atividade que você vai fazer em 20 minutos com a criança. Então, assim, isso se conseguir pegar, né? Se conseguir um dia bom da criança, ele esteja bem para fluir, porque às vezes também não flui. Questão no Sim, você planejou uma coisa, mas no dia a criança não tá bem. Ela tá um pouco desafiada, ela tá com algum problema de comportamento, ela tá com muita estereotipia. Enfim, são N variáveis que podem acontecer e que realmente, assim, é muito difícil. Te respondendo, Raquel, é algo feito em conjunto, mas o professor, o que a Márcia estava explicando pra gente, é que o professor deve sim participar. Não é obrigação do professor ali da sala de recursos fazer essa adaptação ali sozinho. A ideia, eu acho que até, eu não sei se a legislação é tão clara, talvez não seja, mas acho que a ideia seria muito do profissional da sala de recurso fazer orientações. Isso, o professor da sala de recurso, ele precisa orientar a escola, desde da cozinha até todos os profissionais. Tanto que a gente tem momentos de formação. Por exemplo, mês que vem... Não, esse mês, já estamos em agosto. Geralmente lá na prefeitura que eu trabalho, a gente tem uma semana de educação especial, onde a gente faz o trabalho tanto com as crianças dentro da sala de aula. Eu gostava muito de passar um vídeo sobre autismo e aí conversar com cada turma, explicando, porque, né, para que eles consigam entender o amigo, né? Então a gente fazia muito isso. Então nessa semana a gente até esse ano vamos fazer uma palestra. Então tem isso, essas orientações para o professor o tempo todo. A gente tem que estar nessa conversa mesmo, fazendo essa formação. E acaba a nossa função ser uma função muito pesada, porque além de trabalhar com as crianças, nós temos que, pela legislação mesmo, isso tudo realmente é o nosso papel, é a nossa função. São as fora atribuições. E fora adaptar para as crianças, às vezes a gente tem... Eu nunca trabalhei com crianças do 6º ao 9º, nunca tive um aluno, não. Mas eu conheço professoras que estão em escolas que têm que adaptar para alunos de 6º ano, e aí é mais difícil, porque você tem história, geografia, aí você não encontra esse professor na escola, tem a questão do contraturno, que é uma outra questão. Ih, ficou escuro aqui. Então, realmente é complicado. Mas a gente vai fazendo o melhor possível. Dentro das condições que vocês têm. Dentro das condições. Isso aí. E te respondendo, Leila, no estado do Rio de Janeiro, tá? Que a Márcia está. E aí, Márcia, onde que você, então, que veio da educação especial, ouviu sobre terapia ABA, coincidentemente, foi por causa do seu filho, ou não? Ou foi devido primeiro ao trabalho mesmo? Você já tinha ouvido falar alguma coisa, enfim? Não, nunca tinha ouvido falar, não conhecia mesmo, mas com a questão do filho, né, em janeiro... Na verdade, desde bebê eu já observava algumas questões nele, né? Com 8 meses ele parava, rodava a rodinha do carrinho,
aqueles sinais bem clássicos mesmo. Chamava, não atendia pelo nome. Então eu ficava, olha, Renato, meu esposo, tem alguma coisa aí. Eu falava assim, tem uma vírgula aí. Márcia, você está estudando muito, porque eu sempre gostei de autismo, sempre estudei, tanto que a maioria das crianças que eu atendo são autistas. Esse ano eu tenho 8. Então, assim, é algo que eu já lia, já tentava aprender mesmo por mim mesmo. Sobre o autismo. Mas aí, sobre nas o autismo. pesquisas sobre autismo, de tipo... Não tinha nada. Google, aí quando você foi pesquisar lá no Dr. Google, de tipo, terapias para autismo, como você encontrou, então, análise do comportamento? Até porque a gente não lida com essa questão de terapias. Era mais questões pedagógicas e tudo. E com a questão do meu filho, eu comecei aí que eu me joguei, né? Na verdade, você se joga nos livros e tudo para entender melhor, e aí que tá. Assim, quando você dá uma aula, quando você está numa sala de recurso, é uma coisa. Agora, no seu dia a dia, onde você acorda, né? Você vê todas as questões. Hoje, por exemplo, se ele tiver com fome, ele ainda não fala. Então, se ele tiver com fome, agora a gente está percebendo isso. Ele fica muito, muito irritado e ele começa a jogar as coisas, os brinquedos, puxar. É uma forma que ele tem de nos falar, estou com fome. Sim, de comunicar. De comunicar. E aí, isso você só aprende no dia a dia, porque na escola você não tem tempo de ver isso. Então, eu comecei a observar essas coisas e desde 8 meses vi os sinais. Aí levei com 1 ano ao médico e o médico, não, isso daí não é nada não, você tá vendo coisa demais. E aí continuei, gente, não. Aí não focava o olhar, questão de... Realmente não focava mesmo. E depois eu fui ver todas as fotos dele. Nenhuma foto ele olha para criança, bebezinho mesmo olha, né? Todas as fotos dele, ele olhando para qualquer lugar. E aí, quando chegou com 1 ano e 6 meses, eu falei, realmente não tem para onde fugir. Vou levar no neuro, enfim. Tanto que eu cheguei na neuro e a neuro perguntou para mim assim, mas quem te indicou? Cadê o encaminhamento do pediatra? Eu falei assim, não, eu que estou vindo porque eu já observei isso e isso. Aí expliquei também que eu era professora, sala de recurso. Ela, entendi. Por isso você tem esse olhar. E automaticamente ela já falou, olha, Márcia, você só veio aqui afirmar aquilo que você já sabe. Você só quer algo que você já tá... É isso mesmo. Aí pronto, aí meu mundo desabou, porque querendo ou não, por mais que a gente seja profissional, leia sobre o assunto, mas quando é nosso filho, a coisa é outra coisa. Nossa, é completamente diferente. E aí foi mês de maio quando eu descobri e eu comecei a buscar. E aí o nosso Instagram é maravilhoso, né? Tem tudo. E eu comecei a buscar terapias. Um dia veio Michele Freitas. Eu falei, gente, eu preciso aprender. Mas eu não, se vou ser sincera, eu nem falei assim porque eu quero que eu queria levar para a escola, não, por causa do meu filho. Sim, eu tava assim. Naquele momento você tava... Gente, eu preciso aprender. E aí, sim, eu comecei a buscar, entender o que é a terapia ABA. Até então lia, eu falei assim, não, eu preciso. Aí comecei a assistir suas lives e tudo. Falei, não, preciso aprender. Porque, assim, eu sei que vai dar um boom, né? Ele vai avançar. Eu sei, e com isso, antes um pouquinho disso, de eu descobrir, eu já estava no abril, eu vim para o Instagram, falei assim, eu já estava falando desde janeiro sobre neuroaprendizagem, falando sobre essas questões. Quando chegou em abril, eu comecei a falar de autismo. Eu falei, 2 de abril, dia da conscientização, falei, vou falar sobre autismo. Aí começou vários pais entrarem no meu Instagram, me perguntando quais os sinais. Só que eu falei, tá aí, vai ser uma linha que eu vou seguir. Mas até então, eu observava o meu filho, mas eu falava assim, não, ou não é? Mesmo a gente tendo toda a literatura, né, na mão, mesmo assim você fica, não é. Você fica
na dúvida, porque ele brinca, ele interage com o irmão, sabe? Quem olha assim, aí muitos falam, Márcia, mas ele não tem cara de autista. Tem muitas essas perguntas. Gente, não. Enfim, aí eu falei assim, não, eu preciso fazer esse curso, porque eu preciso entender o meu filho e realmente está me dando uma base maravilhosa. Aí o meu marido já está assim, realmente, eu vou explicando para ele. Eu acho que o homem já é mais difícil, né? Porque assim, eu tenho a minha... Isso. Eu tenho a minha realidade de sala de aula. Ele fala, você já trabalha com isso, então é mais fácil, né? Tanto que o período de luta aqui em casa foi muito curto. Foi assim, pá, porque eu falei assim, eu preciso agir, porque por mais que tá doendo, ele precisa de terapias. E aí eu fui buscar, né, uma equipe multidisciplinar com a escola e tudo, mas a aplicação da terapia ABA vai ser comigo mesmo. Já estou, né, aplicando. Na verdade, eu leio e aplico. Eu estudo e vou lá, eu vejo algo, eu falo assim, porque ele tem alguns comportamentos, né? Ele abre o guarda-roupa, joga tudo no chão. E aí eu converso, pego, mostro para ele. Ele gosta muito de Bob Trem, então eu faço esse reforçador, né, com Bob Trem, não sei o quê. Aí ele já está diminuindo, ele já está entendendo que ali ele não pode mexer. Então, assim, ele até vai, aí o pai fala, não sei o quê, ele já está diminuindo esse comportamento. Então, eu estou vendo na prática. Então, melhor do que isso, aí sim, agora eu vou levar para minha sala de aula. Não tem como. E eu acho até que a sua escolha pela formação de ATs foi porque você me perguntou, não foi? Você me falou, olha, meu filho e tal. E aí eu falei para você, eu falei assim, olha, faz a formação de ATs, eu acho que é o primeiro lugar que você pode começar a colocar o pé na água, a saber se é para você, se vai fazer sentido. Porque eu sempre sou muito honesta com as pessoas. Eu falo, olha, antes de você fazer um investimento maior numa pós-graduação, entra na formação, até porque eu acho que todo mundo, até quem já está na pós-graduação, tem que passar pela formação de ATs, porque lá a gente dá enfoques diferentes, aquele módulo lá só de autismo, da gente falar aquelas várias aulas, aquele módulo gigante, que a gente foi passando tudo sobre autismo, vários aspectos do autismo. Então, isso não tem na pós-graduação. Então, assim, eu sempre falo, olha, se é pai, se é profissional, vai trabalhar com essa população e escolher o que a base da sua atuação vai ser terapia ABA, começa pela formação de atendentes terapêuticos. Porque lá eu acredito que vai ter todo o conteúdo que você necessita para realmente entender melhor sobre autismo, entender sobre os comportamentos e saber por que você vai escolher essa ciência, qual que é essa base e tudo. Então, assim, eu acho bem importante. Então, por isso que você escolheu a formação de ATs, né? Porque quando você me orientou. Quando as pessoas me perguntam, e até o meu suporte já sabe disso, então eles já dão também o mesmo direcionamento de, é família, ok, vem para a formação de ATs. E o próximo que eu te recomendaria seria o Entendendo o Protocolo VB-MAP, para você poder fazer a avaliação e elaborar os programas de estimulação de comportamento verbal dele, né? Então, ensinando o mando. A gente fala disso na formação, né? A gente até tem uma aula que eu vou gravar de comportamento verbal, já tá aqui na minha lista, que ficou sem essa aula de comportamento verbal. Então, eu acho importante ter todos esses tópicos para que se possa elaborar uma programação de ensino. E assim, você que já trabalhava com autismo, já trabalhava com outras crianças com outros atrasos no desenvolvimento. Quando você começou a entender da ciência, uso de reforçador, função de comportamento, o que isso mudou na sua visão? Porque eu imagino que hoje você vai voltar, na verdade, quando você começou, você estava trabalhando, mas estava trabalhando online, mas agora que vai ser o momento realmente de voltar, botar o pé na escola. Mas enquanto você estava assistindo às aulas, depois que passou aquela coisa inicial ali do filho e tudo,
você começou a pensar em, nossa, hoje eu agiria diferente com aquela criança, hoje eu usaria esse recurso que eu não sabia que existia. Como é que ficou a sua cabeça? Sim, eu já cheguei assim, até semana passada eu fui fazer planejamento na escola, eu falei, gente, não tem como, já chamei a mediadora, falei, vamos trabalhar o ABA e já comecei a explicar para ela. Por quê? O que que acontece? A gente recebe crianças que não sentam, que não permanecem em sala de aula, e aí acontece esse caso de ficar pela escola andando. Eu tenho alunos que ainda não faz nem as necessidades dentro de casa, faz no quintal. Então, olha como vai me ajudar. E, assim, com certeza eu vou chamar esses pais, né, para trabalhar junto comigo e poder inserir a terapia ABA na sala de recursos. Gente, eu vou ter um ganho. E isso mesmo, eu penso, nossa, eu já tive aluno que ficou lá com a estereotipia, que fez isso e eu não consegui ajudar. E realmente, porque isso daí, ninguém nas formações, graduações, não te dão essa base. Não tem como. Ninguém conta. E é meio que, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer durante o dia ali. Vamos tentar, vamos ficar na tentativa. Isso aqui deu certo. Então, não tem nada científico, né? Sem evidência, é tudo no achismo mesmo. Vamos. Tentativa e erro. Sim. Isso aí. E você ir com essa segurança, né? Para sua área de atuação, eu acho que ela dá, assim, até emocionalmente pra gente, enquanto profissional, deixa a gente mais tranquilo, mais sentado, mais com o coração em paz, com o profissional que é comprometido, né? Porque aquele que tá ali só para cumprir carga horária. Ou para ganhar o dinheiro do final do mês, isso daí ou esperando a aposentadoria, né? Esperando para aposentar. Pior ainda. Não, e assim, realmente, e essa terapia, todo esse estudo me fez olhar muito além da escola, sabe? Falar assim, meu Deus, tem algo aí que eu posso ainda ir além da escola, né? São planos futuros, porque você vê que realmente não tem profissionais, como eu te mandei um direct, né? Tem escolas precisando de ATs e não tem. Márcia, me indica, mas quem? Aí foi quando eu encontrei a nossa amada Silvia, que está até aqui assistindo a gente. Eu entrei lá no portal especialistas, no portal. Isso. Pelo aí procurei lá, Rio de Janeiro, encontrei a Silvia. Ai, gente, agora a gente estamos numa parceria que é aqui pertinho. Eu sou Campo Grande, ela é Recreio. Gente, pertinho. Então a gente se fala o dia todo, sempre trocando, porque ela já tem o VibMap, né? Já está. Então ela me ajuda muito. Então, assim, eu vi outras possibilidades, sabe? Você realmente fala assim, ai meu Deus, a escola não vai me segurar, não. Silvia, inclusive, pode praticar, fazer o VibMap no seu filho. Acabei de ter essa ideia aí. Sim, mas isso daí ela já falou comigo. Sim, ela é uma querida, já falou, Márcia, vamos aplicar, porque ela fez uns stories, eu falei, ai, que legal, vou fazer com meu filho, que ela deu um apito para a filha dela, eu falei assim, ai, eu vou pegar e vou fazer com meu filho. Aí ela colocou sobre a questão do sopro, eu falei, beleza, eu vou fazer com meu filho. Ela, não, vamos montar para o seu filho uma avaliação. Então, assim, essa troca é excelente, né? Maravilhosa. E realmente. A língua, estão na mesma vibe, estão querendo as mesmas coisas. Então, assim, isso é muito rico, assim, né? Estar nesse ambiente com essas pessoas, que é o que a gente, quando a gente se encontra, né, na prática supervisional, pessoas que estão com a mesma vibe, que estão com as mesmas ideias, querendo as mesmas coisas. Então, isso é, assim, maravilhoso, assim, não tem preço. Não tem. Então, assim, as pessoas começam a entender, e aí até respondendo aqui a Luciana, se a terapia ABA é só para autismo. Não, de jeito nenhum. Então, assim, gente, a gente precisa entender que a ABA, né? Então, é a sigla, que é Análise do Comportamento Aplicada. Então, é a ciência que busca estudar comportamento humano, no caso das aplicadas, né? Da aplicada, comportamento humano socialmente relevante. E essa ciência, ela tem diversas aplicações.
Então, ela tem diversas subespecialidades. Então, na pós-graduação, por exemplo, tem uma professora que ela já está preparando a aula dela de análise do comportamento aplicada à gerontologia. Ela trabalha com idosos. Então, sempre tem turma, Luciana. Todo dia tem gente começando, todo dia tem gente terminando. A turma, ela fica sempre aberta. O que acontece? Então, na pós-graduação, a gente fez um módulo de tópicos atuais em análise do comportamento aplicada. Então, essa professora, por exemplo, ela vai gravar sobre como que ela utiliza essa ciência no trabalho com idosos. Gente, isso é assim maravilhoso, a gente enxergar as diversas aplicações da ciência. Tem uma outra aula que já está gravada, que ela tá para edição, que é a utilização da terapia ABA para questões de sono. Então, para as crianças, que a gente sabe que tem muitas crianças com autismo que têm problemas de sono. Mas, dentro da formação de ATs, tem ali a caixa preta de aulas, tem uma aula que eu falo de sono também. Então, assim, de sono, de desfraude, de seletividade alimentar, de diversos tópicos que eu sei que são recorrentes no autismo. Então, assim, a pessoa, ela, assim, não é porque é meu curso, não, mas eu me garanto do que tem lá dentro, né? Eu sei o que tem lá dentro, eu sei o que as pessoas precisam saber. Então, eu fiz isso levando em consideração esse feedback. Tanto que tiveram aulas que quando eu fiz, ficou faltando essa aqui. Vai para a lista de gravação. Igual, eu tô para gravar uma de comportamento verbal, uma de uso de sistema de economia de fichas, que eu vou gravar para formação de ATs. Tem um workshop de alfabetização que vai ter, que eu tô me preparando muito. Então, assim, uma série de coisas, justamente, se essa Não, e a gente nunca vai sair dele, né? Não, a gente não vai sair dele. Não, porque ele vai ser sempre atualizado. Então, assim, não tem como, porque o conhecimento não para. Eu não consigo parar, ele é cíclico. Então, assim, as pessoas, elas precisam, assim, ter essa vontade de querer estudar. Então, eu vejo que essa ciência, ela, assim, ela dá pra gente essas ferramentas, ela dá pra gente esses recursos. Tem uma outra aula também sobre... que vai ter sobre a utilização da análise do comportamento aplicada ao esporte, à área fitness, ao emagrecimento. Então, essa aplicação que essas pessoas também dão. Então, assim, porque a gente realmente quer que as pessoas entendam ela como uma ciência e que elas tenham essa base sólida, dessa formação sólida, de falar assim, não, peraí, é uma ciência. Eu entendo como ciência, logo eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo inventar as minhas metodologias de trabalho, eu organizar ali, eu tenho a minha ferramenta, eu tenho a minha caixa de ferramentas de conhecimento e cada hora eu pego algo diferente, algo para o Pedro, algo para o João, algo para Maria e eu vou criando esse raciocínio que eu sozinho consigo. E eu sozinho consigo por quê? Porque eu tenho uma base sólida. Que essa é a ideia que a gente quer passar para os alunos, que eles tenham essa base sólida. Por isso que a gente não pode falar que é um método, porque um método é algo fechado, eu vou usar isso dessa maneira. Então, a gente sempre fala, o PECS é um método, porque ele tem uma forma de ser feito ali, de você fazer a introdução do PECS. Então, a gente precisa ver que não é um método, gente. É uma ciência. Essa ciência, ela tem até uma filosofia própria. Ela tem princípios próprios. Ela tem procedimentos próprios. E isso, aliado, esse conhecimento com o conhecimento do autismo em si, que aí para trabalhar com cada população alvo, a gente tem que entender sobre aquele transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se é dislexia, você tem que entender sobre dislexia. Eu, por exemplo, não entendo nada de bulhufas, de nada sobre dislexia. Também não. TDAH,
TDAH entendo um pouquinho ainda, mas assim, você tem que entender. Então, se você vai trabalhar com autismo, então você vai lá e vai entender sobre o autismo em si. Então, assim, a nossa formação aqui dentro do IES é toda focada para o autismo, porque é a minha realidade, é o que eu trabalho. Então, outros locais podem ter outros cursos que vão dar enfoques para outras áreas. O nosso aqui realmente é formar profissionais para trabalhar com autismo, só que o que acontece é, as pessoas vêm, elas aprendem e elas começam a ver que aquilo ali é aplicável para o menino que tem diagnóstico de transtorno positivo desafiador, para o menino que tem diagnóstico de TDAH, e para uma série de coisas. Para o menino que não tem nenhum diagnóstico, mas ele tem muitos problemas de comportamento, que tem uma dificuldade maior de aprendizagem. Por quê? Você imagina, se a gente planeja ensino para crianças com autismo que tem um baita atraso, o que é planejar para um menino com TDAH? Eu sempre falo, é melzinho na chupeta, gente. Porque o autismo, mesmo antes, né, que a classificação, que era leve, hoje é nível 1, nível 2, nível 3, e que eu sempre falo, isso pouco importa pra gente, porque o importante é o foco de habilidades que ele tem, o foco de habilidades que ele não tem, ensinar o que ele não tem, trabalhar os atrasos, aquilo que está impedindo ele de aprender. Isso que é o mais importante. E aí, se a gente planeja, assim, mesmo uma criança nível 1, conhecido como leve, gente, o autismo não tem nada de leve. O autismo nível 1 já tem muitos atrasos, né? Não tem nada de leve. Então, a gente vai aprendendo e a gente consegue aplicar isso com outras crianças, aplicar esses procedimentos. Ter como a nossa forma de atuação esses princípios. Então é isso, é entender sobre a ciência, é isso que a gente busca. Entender sobre como essa ciência vê a linguagem, como que essa ciência vê a comunicação, porque ela tem até estudo para isso, que é a teoria de comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento aplicada, que é como ela vê a comunicação, como que ela vê a linguagem. Por isso que os fonoaudiólogos vêm fazer pós-graduação com a gente, vêm fazer VibMap, vêm fazer formação de AT, vêm aprender, porque eles começam a ver que essa ciência pode ajudar no trabalho deles. Então é tudo isso que vai formando esse profissional, a gente vai formando esse profissional mais completo para colocar ele no mercado, porque existe uma escassez gigantesca de mão de obra. Nem se todo mundo for atender, juntar todos os psicólogos, todo mundo, não existe, assim, não tem como as pessoas dar conta. Por quê? Primeiro que o número de fonoaudiólogos ele já é inferior ao número de psicólogos. Quem tem o maior número de pessoas, de profissionais no Brasil, são ainda as pessoas da educação. Então, em quantitativo, nós temos, não sei, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas se vocês consultarem o site dos conselhos, sei lá, 320 mil, alguma coisa assim, de psicólogos. Nós temos... de fonoaudiólogos, um número menor que esse, não vou lembrar agora de cabeça qual é. Mas professores, pessoas da educação, o número é muito maior. O número é infinitamente maior. Então, abre-se uma oportunidade de trabalho para as pessoas da educação e também uma oportunidade de elas terem conhecimento para serem profissionais melhores. E aí é o que você falou. Pode falar. Imagine se todos os professores, né, entendessem isso e aplicassem essa ciências em sala de aula. Nossa, nosso país seria muito diferente. Não, se 20% já soubesse um pouco, eu já ia ficar muito feliz. Porque, assim, nossa, a gente não chega, sei lá, a 1%, sabe? Não. A gente não chega a 1%. Eu falo porque, assim, a maioria dos nossos alunos são da saúde. A maioria são da saúde. Isso. Disparada são da saúde. Na própria graduação, a gente não ouve falar sobre isso. Não tem essa questão. Entendeu? Então, deveria vir lá de cima, sabe? Uma questão mesmo... da graduação. Mas a graduação... Não adianta, assim, as nossas graduações, elas são muito falhas. Elas são muito ruins. Então, assim, não adianta. A pessoa ela tem que buscar se capacitar. Isso, e o tempo lá no todo. nosso site, que você tem informações. Eu vou até colocar aqui.
Lá no site você pode ter todos os detalhes de todos os nossos treinamentos. Então, assim, se 20% já tivesse esse conhecimento, já seria bom. E aí, uma coisa que eu queria falar, que você falou, e que a gente estava até conversando no direct. E ontem, quando eu estava no hospital, eu estava respondendo todo mundo no direct enquanto eu esperava meu jejum passar. E é o seguinte... que uma nova oportunidade já assim surgiu para você, né? Que hoje você já não consegue pensar, porque vamos pensar, você tem uma carga horária de 20 horas dentro da escola. Então, assim, sobra tempo para você poder fazer outras coisas. Para você pensar. Na verdade, eu tenho 2 matrículas. Então, eu sou de 2 municípios, sabe? Sério, minha carga horária é 40 horas. Manhã e tarde. Só que atualmente eu estou na direção. Já tem isso, né? Que eu fui para a direção, mas aí perdi a permuta porque eu engravidei, enfim, é uma outra história. E eu estou nas 2. E só que assim, aquilo, é uma questão de escolha na vida, né? Então eu pretendo realmente começar a trabalhar, nem que seja um sábado, para ver como é que são as questões, como é que... futuramente, quem sabe, pelo menos, não é exonerar, né? Porque a gente pode exonerar, mas pode ter uma licença sem vencimento, sabe? E sentindo o mercado, porque, assim, nada é para sempre, né? Ainda mais porque é funcionário público. Tá, é funcionário público, mas a gente sabe que para a gente ter um aumento é uma luta. Então, quer dizer... eu estou realmente aberta a aprender e sentir o mercado mesmo, porque eu fiz uma pesquisa aqui em Campo Grande, né? Gente, as terapias são muito caras, são muito, gente. Elas, assim, eu fiquei, como mãe, saí perguntando, né, para as clínicas, e assim, nenhuma. E a minha, como você me orientou, né? Essa visão pedagógica não se tem. Não se tem. E eu tenho um aluno de 3º ano que não é alfabetizado. Não, eu tenho aluno. Isso é muito comum, inclusive. Até não é nada incomum, é inclusive até muito comum. São crianças que têm um grande atraso na linguagem. Essa linguagem não foi trabalhada de forma intensiva. E aí, consequentemente, a linguagem, gente, ela tá totalmente atrelada a tudo, né? Aprendizagem. Elas andam juntas. Então, se não tiver primeiro esse trabalho na linguagem, para depois se focar na alfabetização, as tentativas vão ser frustradas. Às vezes a criança só vai decorar a letra, saber identificar o alfabeto inteiro, às vezes até saber identificar a ordem alfabética, como se isso fosse importante. Que hoje a gente já sabe que as linhas pedagógicas já não dão ênfase para isso. Não, a criança precisa ser letrada, gente. Exatamente. E aí você não vai ter esse trabalho. E a gente, como nós temos para terapia ABA muitos profissionais que são da saúde, nem todo mundo domina a parte de alfabetização. Ainda quem domina muito é o fonoaudiólogo, que geralmente, o fonoaudiólogo que trabalha nisso, que trabalha com crianças autistas, geralmente é alguém que se especializou na linguagem, então ele tem uma ênfase ali na parte de linguagem, tudo, ele entende ali do processo de alfabetização. Mas tem muitas vezes os psicólogos, essa é uma parte que eles não entendem. Terapeuta ocupacional, às vezes fazem um trabalho assim, mais ali básico, mas quando chega ali de, então tá bom, o que a gente precisa ensinar para a gente conseguir alfabetizar essa criança? Quais são as habilidades necessárias? Assim, muita gente, até professores da educação, tem dificuldade. Não sabem, por exemplo, fazer o som das letras. Uhum. Né? Então, muita gente não sabe. Não, tem muita gente que nem concorda com a questão do método fônico, ainda tem isso. E não que o fônico seria a única opção, não é isso, que aí é papo para uma outra conversa, que lá dentro do workshop de alfabetização
eu vou tratar com vocês, mas que vai estar dentro da formação de ATs, mas você precisa conhecer. Não adianta, em algum momento você vai ter que entender da parte de fonemas, e você vai ter que saber que o B ele tem o som de B, que o C. Aí o B com A não faz bar. Então, assim, as pessoas não sabem nem isso. Então, e geralmente o profissional da educação que sabe mais. Então, assim, eu já peguei profissional muito caros, por exemplo, que com o Dioguinho não tendo um bom repertório de linguagem, como ele não tinha na época, queriam ensinar formas geométricas de hexágono, pentágono, entendeu? Gente. Só porque ele já sabia triângulo, as básicas, ele já sabe as básicas, então agora eu vou mudar os estímulos no programa de ensino dele de identificação de formas geométricas. Vamos colocar pentágono, hexágono, octágono, e por aí vai. Então, assim, sendo que ele tinha muita coisa para trabalhar na linguagem, isso não deveria ser prioridade agora. Então, assim, quem sabe disso? O profissional da educação. O profissional da educação, ele sabe, não, olha, isso aqui a gente vê lá na frente. A gente não vê isso aí com o menino da educação infantil. Isso ele estava na educação infantil. Nossa! Gente, que louco! Então, assim, tem todas essas coisas, todas essas questões. E aí o que a Silvia tá falando, já chegou a pagar R$ 500 a hora para a filha dela. E o que você viu de valores nesse que você olhou, só para as pessoas terem uma noção? Então, o supervisor, né, o analista do comportamento, que faz a avaliação, eu via 2.500, 10 sessões. Certo. 10 sessões. 250. Isso. E a terapia mesmo pelo AT, 150 a 180 e assim, dependendo de cada clínica, né? E assim, 40 minutos só, nem uma hora. 40 minutos. Falei, gente, e aí que tá, né, Michele, a importância da gente formar esses pais também, né? Dar esses treinamentos para os pais. Porque, como você falou numa supervisão, não sei se foi supervisão ou se foi na aula, eu te assisto você tanto que eu já até me perco. Não sei. Então, assim, você não tem como a gente ter dinheiro para isso tudo, né? Um pai não tem como. Por mais que ele trabalhe... Sim, às vezes sai mais barato, por exemplo, a mãe parar de trabalhar, um dos pais parar de trabalhar, porque assim, às vezes, sei lá, você tá falando de uma família, que às vezes ela ganha R$ 1.500 por mês, salário mínimo. E aí, se você for colocar o que essa pessoa vai gastar de combustível para ir trabalhar, de roupa para ir trabalhar, às vezes é melhor um membro da família parar de trabalhar, deixar o outro membro da família trabalhando, seja ele pai ou mãe, e um genitor, né, uma pessoa da família, fazer esse papel de trabalho, fazer a aplicação desses programas de ensino que foi previamente elaborado por outro profissional. Isso. Aí explica um pouquinho, Michele, porque as pessoas têm essa dúvida, né? Não entendem essa parte. O que acontece? Igual a Silvia falou, muitas vezes ela foi lá, ela contratou, é muito engraçado, porque eu falo, e aí as pessoas vêm e falam, eu passei por isso, eu passei por isso. Eu falo assim, por isso que é bom você falar a verdade. Porque as pessoas, elas vão falar, né? E o trabalho da gente, ele só se sustenta com a verdade. E aí ela falou, fiz uma entrevista, paguei R$ 300 a hora e o pacote R$ 10.000. O que acontece, gente? É o seguinte... Como que se inicia o processo de avaliação? Então, vamos pensar que tô recebendo uma criança aqui hoje, no meu espaço de atendimento, ou enfim, ou por telemedicina, e aí eu pego e estou recebendo essa família. Como que eu gosto de fazer? E isso eu ensino para os meus alunos em prática supervisionada, a gente já falou disso, e eu agora... Mesmo para quem não é meu aluno, vai estar aqui aprendendo essa metodologia que geralmente os alunos gostam muito. Eu primeiro gosto de já deixar exatamente, Silvia aprendeu tudo lá no guia, que não existe mais. Hoje o guia está dentro do Entendendo o Protocolo VibMap. O que acontece? Eu gosto muito de, primeiro, deixar muito claro para a família qual que é a minha linha de trabalho.
Olha, eu trabalho dessa forma. A minha linha de trabalho é terapia ABA, é intervenção de análise do comportamento aplicada, com enfoque em autismo. Então, eu já gosto de deixar muito claro para a família, e aí eu recomendo para todos os profissionais que fazem isso, que façam isso. Porque é muito desgastante para a família você ir num profissional que ele está propondo X e você quer Y. E tá tudo certo, ele tá no direito dele de propor o X dele, é o que ele estudou, é o que ele acredita. Tá, mas eu, como mãe, quero Y e quero ir por esse caminho. Então, assim, eu acho isso muito importante. E eu acho que as pessoas da área da saúde, elas têm muita dificuldade em explicar as coisas para o paciente, né? Que eu já falei para vocês, eu odeio esse nome paciente, porque dá uma relação de inferioridade para o ser humano. Então, assim, ontem, por exemplo, no hospital, foi a primeira vez que eu fui nesse hospital. E aí, no hospital, eles me explicaram tudo que eles estavam fazendo comigo e o que eles poderiam fazer. Então, olha, a gente tem esse caminho, a gente tem esse caminho. Olha, eu recomendo o caminho X, mas eu poderia escolher se eu queria, se eu não queria. Se eu queria esperar 6 horas de jejum para fazer a endoscopia. Então, assim, mostrem o caminho e, assim, não é que você tem que ceder ao que o mercado quer, mas você tem que ser clara ao que você propõe. Então, assim, deixe isso claro no seu material, no seu site, no seu Instagram, na sua página do Facebook. Deixe claro qual é o serviço que você presta. Então, no meu caso, se vocês forem lá na minha bio do perfil, o que vocês vão ver? Que eu treino profissionais para o trabalho com autismo, porque realmente a maior parte dos meus alunos são profissionais. Pais são bem-vindos, como eu tenho vários, mas os nossos treinamentos são mais densos. Então, se você quer soluçõezinhas rápidas, aulas curtinhas, se você não tem tempo para estudar, não faça os nossos treinamentos, porque eles são mais densos mesmo. A nossa pós, ela é densa mesmo, tem aula em inglês que é legendada. Por quê? Porque uma pessoa, para ter aquele conhecimento ali, eu não vou encontrá-la no Brasil. Então, assim, eu seleciono para os professores o que eu quero que eles dão, o que eu acho importante, eu escuto eles. Então, assim, mas eu tenho que ter clareza do que eu quero. Quando eu chego para pedir alguma coisa para algum professor, eu tenho clareza do que eu quero. Eu escuto eles, mas eu tenho clareza, eu conheço meu público, eu conheço os meus alunos. Então, eu chego muito decidida e determinada ao que eu quero. E ontem, por exemplo, o anestesista que me atendeu achou que eu era profissional. Por quê? Porque quando eu falei para ele que eu tinha asma, que não sei o quê, por quê? Porque eu já entendo da minha doença. Eu tenho asma há muitos anos, desde criança. Então, eu entendo da minha doença. Eu sei como lidar com a minha doença. Eu sei o que fazer nas emergências. Eu sei qual medicação eu tenho que tomar. E o mesmo caso é para o autismo, gente. Ou para qualquer outra coisa. Você tem que entender daquilo. E o profissional, ele tem que dar clareza. Olha, eu trabalho dessa forma, com essa faixa etária. Então, se a pessoa chegasse para mim, eu quero que você trabalhe com um adulto de 30 e poucos anos. Não, eu nunca trabalhei com essa população. Então, uma mãe, até ontem, esse dia, acho que foi ontem, ela veio falar comigo. Porque eu fico muito triste porque vocês não falam nada de autismo na vida adulta, que não sei o quê, não sei o quê. E eu entendo a dor dela, ela estava machucada, ela queria ajuda. E a forma dela de pedir ajuda foi até um pouco indelicada comigo, foi ser um pouco mais grossa ali comigo, sabe? E eu falei assim, olha, eu ensino aquilo que eu vivo. O meu filho tem 9 anos e as crianças que eu atendi foram até ali 15 anos, mais ou menos. Então, eu não tenho experiência com autismo na vida adulta, mas é algo que com certeza eu vou ter. Mas eu não posso chegar e trazer algo que não é o que eu vivo. Não é o que eu vivo no momento, não é a experiência que eu tive de trabalho, de atender. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. E aí, então, assim, a gente tem que ter clareza do que você faz, como você faz, qual que é a sua forma de trabalho. Então, você precisa deixar isso claro. Por quê? Porque às vezes você evita que a família te pague uma consulta desnecessária. Quantas vezes as famílias já não... Às vezes até a gente. Você foi no médico, esperou 3 meses para aquela consulta. Quando você chegou à consulta, não foi nada daquilo que você esperava. Não era o que você queria, não é o que você acredita, não é o que você estava buscando. Na terapia é do mesmo jeito. Então é importante vocês já alinharem as expectativas, explicarem, olha, a minha metodologia de trabalho ela é essa.
Eu faço as coisas dessa forma. A minha sessão, ela é de 1 hora, ela é de 1 hora e meia. Ou ela é a depender do contexto, da necessidade da criança. Então, tudo isso já tem que ser falado antes. Então, assim, e as pessoas têm muito essa dificuldade de falar. Muita dificuldade de ser transparente, de ser né? transparente. Às vezes nem elas sabem qual que é a base de trabalho delas. Uhum. Então, eu gosto muito dessa transparência. Então, eu acho isso importante. Então, fazer um documento de PDF. Olha, vou te mandar um PDF com todas as informações detalhadas sobre o meu atendimento. E aí, eu gosto de mandar alguns formulários para que a família preencha. Informações pessoais dessa família, de esses pais moram juntos, esses pais são separados, quem são as pessoas que moram na casa com essa criança, qual é a dificuldade maior que você vê no seu filho, o que você gostaria que mais ele realizasse, o que mais te incomoda, enfim, quais são os outros trabalhos que ele faz, qual é a escola que ele estuda, enfim, entender tudo, fazer um raio-x dessa criança. E eu já gosto que a família venha com isso preenchido. Por quê? Porque quando eu vou atender essa família, eu já li aquilo. E eu já sei ali por onde direcionar. Então, mas existe uma anamnese sim, você pode chamar de uma anamnese. Eu não uso esse nome porque... Sim, porque é mais... Lá, porque... mas eu digo assim, porque a gente sempre faz aquela anamnese desde do nascimento, como é que foi, também entra toda essa parte, ou não? Eu não pego muito essa parte, não. Eu só pego, tem diagnóstico, não tem diagnóstico, quais são os maiores atrasos. Eu faço um questionário rápido do repertório verbal da criança, de linguagem, que é um formulário de comportamento verbal que eu uso. Essa outra entrevista para saber os detalhes. E eu faço uma outra também, que é para os reforçadores da criança. Saber o que ela gosta, o que ela não gosta e tudo. Então, assim, ou é feito um primeiro horário para preencher isso, que vai demorar 1 hora e meia para fazer isso. Ou eu já mando isso para a família e ela já vem com tudo isso preenchido para mim, para que eu já dê o direcionamento. Mas antes de começar, eu já explico qual que é a metodologia de trabalho. A metodologia de trabalho vai depender do repertório da criança. Então, se eu estou falando de uma criança como o seu filho, por exemplo, que tem 1 ano e 9 meses, que tem muitos atrasos na comunicação, eu já falo, olha, eu vou utilizar uma avaliação com ele, que se chama VibMap, onde eu vou fazer o levantamento das habilidades dele de linguagem e habilidades relacionadas à linguagem. Eu quero ver como que tá o repertório de imitação dele, como que tá alguns repertórios básicos ali de escrita que já eram esperados para aquela idade e tudo. Então eu faço ali um levantamento de habilidades utilizando todos os elementos que a avaliação me dá, que é o VibMap, para quem não sabe, Verbal Behavior Milestone Milestone Assessment and Placement Program. Então, programa de avaliação de marcos de comportamento verbal e programas de colocação. Então, é uma avaliação onde eu vou avaliar com detalhes todas as habilidades que essa criança tem de linguagem e habilidades que são afetadas pela linguagem. Porque, por exemplo, a imitação. Uma criança que tem um atraso na linguagem, ela vai ter problema na imitação, ela vai ter problema no brincar. Então, eu vou fazer essa avaliação com a criança. Quanto tempo eu vou levar para fazer essa avaliação? Olha, eu posso levar para fazer essa avaliação 2 horas, como eu posso levar 12 horas, eu posso levar 15 horas para fazer essa avaliação. Vai depender. Quanto mais repertório essa criança tem, ou seja, quanto mais coisa ela sabe, mais tempo eu levo, porque mais coisas eu tenho para testar se ela sabe ou não. Quanto menos coisas ela sabe, mais rápido vai ser essa avaliação. Quanto mais colaborativa essa criança mais fácil vai ser de fazer essa avaliação. Ah, Michelle, eu vou fazer essa avaliação num dia só? Não, você vai fazer em vários dias. Se você vai dividir em 2 horas, em 3 horas, sei lá, fazer um intensivo durante uma semana. Não sei, você vai ver o que se adequa. Por quê? Porque às vezes você vai receber uma família que vai vir de outra cidade para você atender, enfim.
Muitas coisas você pode pedir aos pais que avaliem filme, te mande. Você vai passar a tarefinha de casa para os pais olharem, porque tem coisas que é no ambiente natural da criança. E aí, às vezes, você não vai conseguir fazer uma visita na casa da criança. Então, hoje, com a tecnologia, existem muitas formas de você passar a tarefa para os pais, eles executarem, você avaliar, analisar e registrar. Bom, passada essa fase de avaliação, você vai ter que elaborar o seu relatório. Todo mundo que faz avaliação sabe que você vai elaborar o seu relatório. Você vai elaborar o seu relatório. Além desse relatório, você vai elaborar quais são os objetivos de ensino que você tem que ensinar para essa criança. Então, o que você tem que ensinar, por exemplo, para o seu filho? A gente sabe que o seu filho, por exemplo, a gente tem que ensinar ele a pedir o que ele quer. Ele ainda não sabe. Então, a gente tem que fazer muito treino de quê? De mando, que a gente chama de fazer pedidos. Então, a gente vai ter que fazer muitas vezes com ele, dar várias oportunidades para ele, que ele peça aquilo que ele quer. Então, assim, a gente vai começar a modelar essa fala ali para ele, talvez falar só a primeira letrinha, só o sonzinho. Enfim, você vai elaborar os objetivos de ensino, que vão ser diversos, em diversas áreas. Na parte de pedido, na parte de comportamento de ouvinte, na parte de imitação, na parte do brincar, na parte do comportamento social e por aí vai. Esses objetivos de ensino são só aquilo que eu quero, que eu preciso ensinar. É o que eu vou ensinar. Mas tem o como eu vou ensinar. Tem uma forma certa, tem uma metodologia certa de eu ensinar cada habilidade. E isso eu faço no meu programa de ensino. Então, o meu programa de ensino é um papel que eu vou lá, eu vou escrever detalhadamente, onde qualquer pessoa que bate o olho e leia aquilo conseguirá entender o como eu vou ensinar aquela habilidade. Então, como que eu vou ensinar ele a pedir o que ele quer? Então, eu vou colocar lá. Identificar uma situação que ele esteja, por exemplo, com fome, você não vai deixar a comida à disposição dele. Você vai oferecer e aí você vai falar o nome. Por exemplo, vamos pensar em água, que é mais fácil. Ele quer água. E aí você vai mostrar para ele água. Você quer água? Fala água. Ou somente fala água, né? Você vai falar água. Sim. É isso aqui? Água, fala água. Aí, às vezes, ele... você já entrega a água. Aí, depois, na próxima vez, vai ser o A. Você já vai querer que venha um A melhor. Ou que já venha um A com Gzinho. Enfim, uma melhora. E assim, isso, por exemplo, seria um programa de ensino. Aí você vai ter lá outro programa de ensino para ensinar comportamento dele de ouvinte, ou seja, aquilo que ele entende. Vamos colocar ele para reconhecer as pessoas que ele mais convive. Aponta o papai, aponta a mamãe. Isso é o comportamento de ouvinte, mas vai estar lá escrito direitinho o programa. Quais são os estímulos do programa? Então, por exemplo, eu vou começar o comportamento de ouvinte ensinando, por exemplo, ele identificar papai, mamãe, vovô e vovó. E aí eu vou apresentar para ele e vou colocar, por exemplo, a foto do papai, do papai, da mamãe e do vovô. 3 estímulos na mesa, 3 fotos de vocês. Aponta o vovô, aí depois aponta a vovó, muda de lugar, né? Os estímulos, tudo isso vai estar escritinho lá na folha de programas. Então você imagina que muitas vezes a gente elabora 20, 25 programas, a Leilane tá aí, foi nossa aluna da pós, já fez vários treinamentos com a gente, atende, tem uma clínica, então ela sabe. Pode até falar aí, Leilane, muitas vezes para as crianças que vocês atendem no espaço de vocês elaboram 20, 25 programas. E muitas vezes a gente consegue fazer em 2 horas, aplicar 20, 25 programas com a criança. Por quê? Porque são programas muito rápidos. Que é tudo no lúdico, né? Assim, a gente tenta ser lúdico, mas tem sim uma repetição que ela é necessária. E aí a gente vai elaborar esses programas de ensino. Então, assim, o trabalho inicial da pessoa, ela tem que falar, olha, o meu trabalho é isso. Então, o meu trabalho sempre foi assim, elaborar tudo isso que eu tô te falando. Aí você imagina, quantas horas eu vou gastar para fazer tudo isso? Porque eu vou elaborar os programas, eu vou montar uma pastinha de programas para criança, eu vou fazer as folhas de registro para registrar. Eu muitas vezes vou ter que imprimir os materiais, plastificar, ou pegar materiais
de jogos prontos, por exemplo. Sei lá, você pega um jogo da memória. E aí você vai pegar aquelas imagens do jogo da memória, mas você vai trabalhar comportamento de ouvinte. Ou pareamento, por exemplo. Colocar o igual com o igual. Enfim, você vai ter que elaborar tudo isso. Então, às vezes, você, olha, eu vou passar para a família para ela imprimir, ela plastificar. Que às vezes a mãe vai, compra impressora, compra plastificadora, compra velcro. E aí você só solicita o material para a mãe. Então, assim, o preço que você vai cobrar, ele vai depender muito do que está incluso. Sim. Então, assim, o que está incluso no que no serviço que você está prestando. Só que o grande problema, como a Silvia falou, é que muitas vezes a pessoa, ela promete mundos e fundos, mas ela não faz. Não faz. Ela cobra caro, mas ela não entrega nada disso para a família. Esse é o maior problema que as famílias enfrentam, que eu já enfrentei, que eu já passei por isso. Então, assim, que eu sempre conto para vocês mais detalhes em supervisão, porque publicamente é chato contar determinadas coisas. Eu nunca cito o nome de pessoas, quem foi que fez isso, mas muitas vezes são pessoas ali com seus diplominhas ali de mestrado na parede, de doutorado, de uma série de ADs da vida e certificados, mas que na prática ou não sabem ou não fazem por total má fé. Não tem outro nome. Vamos acreditar que seja, né, porque não sabem. Não sei o que é pior, exatamente. Nem sei o que é pior, né? Se é porque a pessoa não sabe, ou se é porque ela sabe que ela tem que fazer, mas ela tá usando de má fé. Então, é todo esse processo. Então, e aí tem o processo de, olha, eu fiz a avaliação, mas não vou ser eu a profissional que vai estar todos os dias aplicando esses programas de ensino com a criança. Eu vou acompanhar os registros, então, por exemplo, semanalmente eu vou acompanhar, trocar estímulos eu vou acompanhar, trocar programa de ensino eu vou trocar. Aí você, por exemplo, vai me pagar mensalmente, eu vou ser a supervisora e você vai me pagar esse acompanhamento mensal. Então, aí a gente cobra uma mensalidade para a gente fazer esse acompanhamento, mas não vai ser eu que vou estar todos os dias com a criança. Sim. Vai ser, por exemplo, a Joana, que vai estar todos os dias com a criança e você vai pagar para a Joana ali mensal ou por hora, ou sei lá, vai registrar essa pessoa com vínculos de emprego mesmo. Então, assim, depende. E para a mão de obra sair mais barata, é legal você pegar alguém que, sei lá, ou é alguém que não terminou a faculdade, ou que não tem faculdade, mas que tem jeito. E aí, o que eu fazia com as famílias? Eu treinava as famílias na aplicação daqueles programas. Então, a gente testava os programas. Olha, faz de conta que eu sou a criança e você vai aplicar comigo o programa. Como que é? Primeiro eu mostro como faz, depois ela mostra como ela aprendeu e tira as dúvidas comigo. Então, eu cobrava todo esse processo. Então, são muitas horas de trabalho. Então, o grande problema é que, às vezes, a pessoa ela quer cobrar, sei lá, R$250 a hora, mas só que em 10 sessões não dá para fazer tudo isso. Aí, assim, cada um vai ter que ver a forma de acordo com o seu local, de acordo com a população que você atende. Enfim, você vai ter que ver o quanto que você vai cobrar. Então, tem gente que vai cobrar uma hora de R$80, tem gente que vai cobrar uma hora de R$500, R$600. E isso é como na medicina, como na odontologia, como de qualquer profissão, é o mesmo esquema. O grande problema é que as pessoas, elas falam assim, não, eu vou fazer isso, e elas não fazem. Não fazem. Porque se eu não cobrar de você as horas para eu trabalhar em prol do caso do seu filho, o que as pessoas vão fazer? Elas não vão deixar desmarcar o consultório delas para elas poderem estar ali trabalhando em prol, elaborando o programa do seu filho. Entendeu? Ela não vai fazer isso, porque ela não vai deixar de ganhar com outra criança para poder estar ali trabalhando em prol do seu filho. Por isso que é o que a gente fala. Você tem também que cobrar por horas indiretas de trabalho. Ou você joga a sua hora mais alta e fala assim, não, o que precisar de fazer fora do horário de atendimento eu vou fazer, mas a minha hora é mais cara. Então, assim, é como, por exemplo, eu tenho asma, né, que eu já falei pra vocês. A minha pneumologista, a consulta dela é R$800. Então, é R$800 a consulta dela, ela não atende convênio já há muitos anos e tudo. Só que, se eu ligar pra ela agora e falar assim, doutora Ana Helena,
eu estou passando mal, eu tô com crise, eu já fiz todas as medicações que são de emergência e não tá resolvendo. Ela vai sair da casa dela agora e ela vai falar, então me encontra no hospital X. Só que aí, esses atendimentos, ela vai me cobrar mais. Ela não vai me cobrar só os 800. Por quê? Porque ela tá saindo da casa dela numa sexta-feira à noite, às 9h40 da noite. E ela tem o custo dela, de combustível, enfim, a pessoa estudou e tal. Só que assim, quando é consulta normal de consultório, se ela precisar me examinar 5 vezes, ela não vai me cobrar de novo. Não vai ter aquele lance de tipo, um retorno em 15 dias, entendeu? Sim. Muitas vezes já tiveram diversas crises que eu tive, que daqui 3 dias eu quero te ver. Daqui 48 horas eu quero te ver e amanhã você me liga e me dá notícias de como você tá, porque eu quero acompanhar a evolução. Tal dia eu quero te ver. E aí quero te ver de novo. Enfim, já tiveram vezes dela me ver 4, 5 vezes. E eu paguei os únicos R$800. Então, a gente tem que aprender a fazer conta. Nada é de graça. Ninguém erra assim. Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Pagar sua conta de luz, pagar energia. Entendeu? Então, não tem jeito. Tudo tem custo. Então, às vezes, a pessoa muito estudo, né, também, muito estudo, que não sai muito barato. Estudo, não sai. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu sempre optei por profissionais dessa forma, mas que me atendessem, do que aquele médico do convênio que você liga para ele, ele não te atende, ele te deixa nem te dá o telefone, minha querida. Nem te dá o telefone. Então, assim, não. Então, é melhor você pegar, então, ir na emergência, ir no CAIS. Então, assim, essa semana, por exemplo, eu fui no CAIS tomar a minha vacina da Covid. E o lugar tava super organizado. E pouca gente, inclusive, num bairro mais periférico. E se você chegar no pronto-socorro de um grande plano de saúde, por exemplo, aquilo vai estar um caos. Aquilo vai estar pior que o CAIS. Isso. Então, assim, então são coisas que a gente, às vezes você pensa assim, porque é uma escola particular, ela é melhor. Não, às vezes as pessoas vão trabalhar melhor na iniciativa pública. A gente até estava falando disso na última revisão. Então, assim, tudo a gente tem que pesar, né? As famílias têm que ver o que cabe dentro do bolso delas. Os profissionais têm que ver qual que é a população que você vai atender. Olha, eu vou atender populações de classe A, B, eu vou atender mais C, D, e aí eu vou fazer o meu tipo aqui de atendimento, onde, sei lá, o plano só vai pagar uma vez na semana. Então, você não vai atender a criança, você vai atender a família. Porque através da família, você vai conseguir treinar essa família para que ela possa aplicar esses conhecimentos com a criança dela. Então, assim, e aí é o que a Leilane tá falando, a gente trabalha muito mais fora dos atendimentos do que nos atendimentos. Exatamente. Por quê? Fazer relatório, agora os planos estão ficando cada vez mais exigentes, então os relatórios de vocês vão ter que ser cada vez mais organizadinhos. Então, ontem, por exemplo, ontem eu brinco que engraçado, né? Quando a gente vive isso, tudo que a gente vê, a gente lembra da nossa profissão, daquilo que a gente faz. E ontem, quando eu terminei a endoscopia, que eu voltei da anestesia, a menina ficou uns 10 minutos preenchendo a minha ficha do hospital. E eu falei assim, caracas, mas que tanto de coisa que você tem para preencher, hein? Os meus alunos reclamam quando eles têm que fazer um relatório de 2 páginas, eles já acham que, meu Deus, mal sabe eles que estão reclamando de barriga cheia. Assim, a quantidade de coisas, de detalhes que tinha ali do procedimento que eu tinha feito, dos meus dados, de conferir se eu era eu mesma e tudo. Então, assim, são muitas horas indiretas de trabalho. São muitas horas que não é o tempo que você tá com a criança. Para você chegar a tá com a criança, tá com a sua sala pronta, gente, precisa de todo um planejamento. Por isso que eu, por exemplo, não aguento atender de 1 em 1 hora seguido. Nunca consegui. Por quê? Porque eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar um café, eu preciso tomar uma água, eu preciso respirar, porque as crianças são muito difícil. Eu sei que às vezes as pessoas podem falar assim, olha, mas isso não cabe na minha prática, eu não consigo. Mas não sei, pode ser um planejamento que você tem para a sua vida, que você pode se organizar para chegar nesse ponto. A minha pneumo não começou a vida dela cobrando R$800 a consulta. Com certeza.
né? Mas ela trabalha de domingo a domingo, 7h30 da manhã ela tá lá passando visita no hospital para ver os velhinhos dela lá, que estão internados, que é muito idoso. Eu brinco que eu sou a mais jovem do consultório. Então, assim, ela tá lá passando visita. Então, assim, o sucesso que esse profissional tem, ele não veio com o pensamento de que, não, eu só vou atender aqui meus 40 minutos e pronto, e a minha sala vai ser assim, eu já tive fonos de cobrar 180 a hora, que saiu uma criança, entrava outra, tipo, seguidão. E assim, você vê, a gente pensa, hoje com a Covid, a gente pode refletir sobre um monte de coisa. Será que a gente não sempre tinha que higienizar essas salas, independente de Covid ou não? É verdade. Então, assim, são tantas coisas. E assim, e aí você vem me falar, pô, tadinha, ela tá trabalhando no consultório particular, ganhando 180 por uma sessão de 80 minutos, de 40 minutos, agenda lotada com lista de espera. Pô, tadinha do profissional que tá lá no SUS, que tem que dar conta de tudo, ou o profissional que tem que atender em 1 hora. Igual esses dias eu vi uma médica, ginecologista, falando: olha, eu fui contratada uma vez para trabalhar num local onde eu tinha que atender 12 pacientes em 1 hora. Gente. E ela falou que ficou doente, tudo e tal. Então, assim, sabe, são muitas coisas que a gente vê que estão erradas, que não é assim. A pessoa, ela vende uma coisa, mas não é o que ela de fato faz. Então, assim, eu falo, olha, você quer curso barato, você quer curso rápido? Olha, isso eu não consigo te fornecer, porque existe um custo para eu ter a qualidade que eu quero do meu produto. E é o que eu almejei e eu trabalho para isso, ponto final. Disso eu não abro mão. Então, assim, cada um tem que ver onde que você quer encaixar no mundo de prestação de serviço. Então, existem diversas formas que você pode trabalhar. Você pode ser um profissional, por exemplo, que vai fazer o acompanhamento. E aí, o que eu te indiquei, né? Falei assim, você pode ser um profissional que fala assim, olha, eu vou focar no meu trabalho com alfabetização. Alfabetização, isso aí. Mas você não vai trabalhar a linguagem, comportamento verbal? Não, eu vou. Mas o meu enfoque, a minha visão vai estar ali sempre focada na alfabetização. E é isso que vai ser o meu foco. Os meus cursos vai ser voltado para isso. Mas aí, claro, que você vai ter a base, que é igual eu te falei, da ciência da análise do comportamento aplicada. Porque ler, escrever são comportamentos. Então, nós vamos utilizar de reforço, nós vamos utilizar de procedimentos da análise do comportamento aplicada para ensinar esse comportamento também. Mas também vou ensinar também vou utilizar do meu conhecimento de linguagem, de método fônico, de entender sobre ciência fonológica, de saber cérebro, quais são as habilidades, uma série de coisas. Mas também não pode destoar demais para ir, por exemplo, então agora eu vou estudar sobre neurociência. Isso só num ponto que se você já estiver dominando muito as outras coisas que são mais importantes, porque isso acontece. As pessoas vão viajando demais na maionese e na hora do vamos ver não sabem o que fazer. Tá, mas e aí? O que eu tenho que ensinar para alfabetização? Eu vou fazer um programa de rimas. Quais os pré-requisitos, né? Consciência fonológica. Um programa de rima, eu vou fazer um programa de identificação de som final e som inicial e som final. Eu vou fazer um programa de ensino de segmentação de fonemas, se essa criança já tiver literação, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso. E aí eu vou organizar isso de uma maneira, elaborando programas de ensino para serem aplicados todos os dias com essa criança, trabalhando essas mesmas habilidades, até ela entender o conceito. Vai mudando estímulos e tudo. Então, assim, cada um vai ter que focar naquilo que vai trabalhar. Eu posso prestar uma consultoria para a escola, eu posso prestar uma consultoria para a escola na parte de comportamentos problema. Então, eu vou entender de função do comportamento, fazer análises funcionais, elaborar planos de intervenção comportamental focado na parte de comportamento problema. Então, assim, são uma série de coisas e cada um vai ter que ver onde que eu vou estacionar meu carro. Né? Então, assim, eu estacionei o meu na parte de treinar profissionais, na parte de terapia ABA, ensinar, dar para eles uma formação sólida de análise do comportamento.
Mas tem algumas coisas que eu não vou focar tanto. Por exemplo, seletividade alimentar, não vou focar tanto, não é minha praia. Entendo algumas coisas, mas não tão a fundo. Então, assim, a gente vai direcionando e vendo pra gente trabalhar com aquilo que a gente mais gosta, porque eu acredito que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente tem sucesso. Então, assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar online, eu não gosto de curso presencial. Eu não acho que eu tenho o mesmo desempenho num curso presencial que eu tenho no online. Porque eu posso descansar, porque eu posso descansar minha garganta, porque se eu sinto uma falta de ar, eu vou lá, faço minha bombinha, dou um tempo e volto a gravar. Porque eu posso ter tempo para sentar e estudar a fundo, em abrir 10 livros do meu lado e elaborar uma aula. Então, assim, é como eu gosto. Independente de pandemia, eu sempre gostei de trabalhar online. E eu não gosto de ficar viajando, de ficar pegando avião, de deixar meus filhos. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. É um estilo, né? Acaba sendo um estilo de vida. Eu gosto de estar aqui na rede social, eu gosto de estar interagindo com as pessoas, de estar conversando com as pessoas, de estar trocando ideia, de estar ouvindo elas. Então, eu produzo conteúdo de domingo a domingo. E é meu estilo de vida, como eu gosto de viver. Eu abro a minha vida, eu conto das minhas coisas, eu torno as pessoas próximas de mim, gosto dessa proximidade. Às vezes a minha mãe até fala, você não vai ver sua avó, você não vai ver alguém. Eu falo assim, ai mãe, porque eu também quero um tempo pra eu ficar sozinha, porque eu tô tão cansada. Só que às vezes eu tô, tipo, sozinha aqui. Só que eu tô sozinha conversando com 10, 15 pessoas diferentes. Aluno, pessoas que trabalham comigo, alguém no direct. Então, assim, uma série de coisas que é o que eu gosto, é meu estilo de vida. Então, acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Outros profissionais, às vezes, não vão querer estar aqui, não vão querer estar se expondo, não vão querer estar falando. E tudo, gente, tem os seus prós e contras, tem o lado bom e tem o lado ruim de tudo. Então, assim, é isso, entende? Mas o processo de terapia, ele é esse. Então, a pessoa tem que descrever para você o que ela vai fazer, o que ela vai te entregar. Ela vai te entregar uma pasta pronta, ela vai te entregar só uma avaliação com relatório, e aí ela vê para que você tenha clareza do que você está pagando. Eu estou pagando e eu vou receber isso. Então, isso que eu acho que é importante. Tem que ser o mais claro possível para essa família, né? Para ela entender realmente esse trabalho. E quando você tem essa paciência de explicar, de conversar, né, com certeza a troca é muito maior. Né? Não tem como uma família chegar e achar que esse profissional não vai oferecer. Claro, né? Tem uns que podem até fazer isso. Mas se você tem esse tempo, eu geralmente eu chamo a família para... É público, né? O que a gente estava falando da questão do público e do particular. Eu sou professora do ensino público e eu sento com essa família, eu converso. Foi no período de pandemia, eu chamei algumas famílias para conversar e ali 1h30, até mesmo falando da questão dando esperança para esses pais que muitas das vezes eles não têm, acham que até mesmo os pais chegam na escola e falam assim, eu sei que o meu filho, ele não sabe isso, não sabe aquilo, você não tem esperança. E aí você senta e você conversa, você traz essa esperança e com certeza os pais saem muito mais felizes e com assim, não, eu acho que agora vai. Então, qualquer profissional, quando se dispõe, né, a fazer um trabalho bem feito, gente, é resultado, né, gratificante para a criança e para a gente também. Né? Porque imagina você ficar aquele tempo todo trabalhando com a criança e... Ai, meu Deus, a hora não passa e não sei o quê, o meu dinheiro é pouco, enfim. Sim, você só fica reclamando e entra numa vibe ali ruim. E assim, tem profissional que não é só porque é público ou privado. Tem profissional que não nasceu para lidar com as pessoas. Então, assim, que não nasceu para lidar com os pais, que não sabe conversar, que não sabe treinar pais. Tem pessoas até que se metem a querer dar curso, mas elas não sabem ensinar. Porque uma coisa é trabalhar de 1 para 1, treinar o pai ali em ambiente de consultório e tudo. Outra coisa é formar outras pessoas.
né? E eu acho que a formação do ser humano, ela deve ser completa, tanto que a gente sempre discute nas práticas supervisionadas, não só sobre aspectos técnicos, mas sobre aspectos morais, aspectos éticos, aspectos, muitas vezes, sentimentais, de como eu estou me sentindo diante daquele caso, isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, tudo isso é essa formação, assim, completa, que eu acho que as pessoas não se atentam para isso e elas são importantes. E muita gente não faz isso, acha que é só ir lá e vomitar conteúdo técnico na cabeça das pessoas. Então, não é assim. Então, tem gente que não nasceu para lidar com a família, que não nasceu ali para fazer ali esse meio de campo. Então, assim, tudo isso é importante. Então, às vezes, você é um profissional que às vezes você sabe muito tecnicamente, então é bom, às vezes, você só dá uma consultoria em algum caso, orientando outro profissional, mas que você não lide diretamente com a família, ou com professores, ou com outros membros da equipe. Então, assim, são uma série de variáveis, né, que a gente até, hoje em dia, essas habilidades são conhecidas como soft skills, né? Então, essas habilidades de socioemocionais, eu, enquanto profissional, as minhas habilidades de sociabilidade com as outras pessoas, como eu lido com as críticas, como eu lido com feedbacks negativos, como eu lido com as minhas próprias frustrações, como eu aceito as limitações que muitas vezes aquela família tem, que eu gostaria que ela fizesse mais, mas ela não faz por N motivos. Então, assim, tudo isso forma o profissional. Então, não é só o conhecimento técnico, os diplomas que ele tem na parede, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, se ele tem pós-doutorado. Geralmente, as pessoas no Brasil que têm doutorado são muito focadas em pesquisa, lidam muito com dado, tem uma aplicação muito acadêmica, muito teórica, são pessoas de outro perfil, muitas vezes não são pessoas que nasceram para estar no ambiente clínico ou escolar de atendimento ao público. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de contratar um profissional. Todas essas habilidades que ele tem. Então, eu, por exemplo, preciso ir no endocrinologista. Então, eu já testei 2 diferentes que eu não gostei delas. Elas sempre partem do pressuposto que parece que eu sou burra demais para entender o que elas querem falar. Porque elas só passam o medicamento, ou só passam a orientação, mas não explica por quê. Você tem que vender a sua ideia para fazer com que aquele paciente tome uma medicação, ou que ele faça uma atividade física, ou que ele faça uma dieta. Você tem que explicar para ele o porquê. Você tem que vender a sua ideia. Não é porque você falou, a água parou, e você é o ser mais importante, iluminado desse universo, e porque você é dotado disso, eu tenho que te escutar. Não. Então, assim, então eu vou trocando, entendeu? Eu vou tentativa e erro. Eu vou nesse, não gostei. Eu vou no outro, não gostei. E aí você encontra pessoas que fazem leituras de exames só ali superficiais, que não olham uma saúde mais preventiva. Então, uma série de coisas que eu considero importante no médico e que, para mim, aquele profissional não serve. E eu vou e viro as costas, vou embora e não volto. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa ter essas habilidades para lidar com as famílias. Porque senão, vocês vão ensinar e vão falar para eles fazerem X e eles não vão fazer. Você tem que vender a sua ideia. Então, é como eu sempre falo para vocês, eu busco vender a ideia para vocês, fazerem com que vocês comprem aquelas ideias que eu tô passando. Que vocês raciocinem, que vocês pensem, que vocês discordem. Mas eu busco vender uma ideia para que vocês possam aplicar aquilo que eu estou ensinando. E a mesma coisa você tem que fazer com os pais, com os professores. Então, você, por exemplo, tem que vender as suas ideias para a professora regente de sala de aula e fazer com que ela compre essas suas ideias. Não é porque você falou e ela vai fazer. Ela vai olhar para sua cara e vai falar, tá bom, vou fazer. Só e não vai. E quem vai ser o maior prejudicado? A criança. A criança vai ser a maior prejudicada. A criança, o adolescente, o adulto. O indivíduo que precisa de atendimento e assistência vai ser o maior prejudicado. Então, assim, são todas as coisas que eu acho que a gente ainda tem que falar muito, que a gente tem que ter o conhecimento técnico, mas a gente também tem que ter as outras capacidades que eu acho que estão sendo muito deixadas de lado. Então, é um pouco do que eu busco trazer para as pessoas que, né, de certa forma, se inspiram e vêm e me têm como um braço amigo ali para atuar, né? Então, assim, é isso. Bom, Márcia, então,
Estou muito feliz. A gente conversou sobre várias coisas. Acho que a gente conversou sobre coisas muito importantes. Esclareceu muitas dúvidas, né? Que às vezes ficam perdidas aí, que as pessoas não sabem muito bem. Então, eu acho que quem chegou depois vai poder ver, eu recomendo que vejam, que entendam o processo de como que é feita a terapia, de como que as coisas acontecem, o que que é uma boa terapia, o que que não é. E não adianta, gente, se conhecimento, ele liberta. Então, assim, não tem outra forma de você ser liberto. Se você é profissional, se você é pai, enfim, não interessa. O conhecimento, ele é libertador. Ele te dá asas realmente. Você não consegue mais caber dentro daquela gaiola que muitas vezes tentam te colocar. Você realmente fica ali querendo voar. Então, você fica mais empoderado. E eu acho que isso que faz a diferença na vida das pessoas. Tanto os profissionais, que têm transformações de vida enquanto ser um profissional bem-sucedido, quanto para as famílias e as crianças e os adolescentes que consomem esse serviço, né? Então, todos ali saem ganhando. Então, assim, muito, muito obrigado. Obrigada. Continuamos aí nas nossas conversas. Com certeza. E semana que vem temos supervisão. Como eu falei, né? Eu vou sugar tudo que eu puder. Isso aí. Isso é essencial, né? Eu sempre busquei estudar. Eu nunca estive assim, conformada. Eu sempre acho que eu posso mais. Eu posso aprender mais. Então, assim, é algo que me move, sabe? Estudar. Preciso estudar. O pessoal fala assim, como você dá conta? 2 filhos, escola, não sei o quê. Mas eu falo, gente, é algo que é prioridade. Isso aí, é prioridade. Entendeu? Isso, prioridades. Isso aí, porque a gente realmente não dá conta de tudo. Tem uma coisa que vai ficar de lado. Mas a gente precisa, porque assim, é muito ruim, né? Eu vejo eu hoje como profissional e no início, quantas coisas eu ouvi e falava assim, gente, o que é isso? E imagina se eu continuasse naquele pensamento de ficar, o que é isso? Deixa pra lá. Não dá. Então hoje, não sei tudo, preciso aprender muito mais, mas com certeza eu já não sou aquela profissional do início, né, da carreira. Então a gente precisa estudar, precisa estar o tempo todo se reciclando. Hoje sai um livro aqui, você estuda, você compra, e é aquilo. E é o que a gente fala nessa área, né? Nada é gasto, né? Não é um gasto. Não, você está se aprimorando. Isso tudo, então assim, o que eu deixo para os profissionais é isso, estudem o máximo, porque só quem tem a ganhar é o seu cliente, é o seu paciente, o seu aluno, enfim, é aquele que você está fornecendo um trabalho. Então, assim, eu amo estudar e assim, quanto eu falo assim que eu vou ser velhinha e vou estar lá lendo um livro. Muito obrigada, Michele, por essa oportunidade, amei. Muito bom. E assim, eu agradeço a Deus por ter colocado isso na minha vida, porque assim, eu falo assim, gente, graças a Deus eu não precisei ficar rodando, procurando muitas coisas, sabe? Você rapidinho. Você confiou em mim. Isso, com certeza. Não, eu fiquei... A pessoa, ela roda, aí ela gasta o triplo, porque ela tem que pagar 2 vezes. Geralmente é o que acontece. Você já ouviu na supervisão. Eu já comecei logo na live do Diogo, entendeu? Aos domingos. Falei, gente, esse pessoal, ele não tem essa, né? Ele fala mesmo, né? Falei, gente, que isso? Até 11 horas da noite assistindo live dele. Falei, gente, porque vocês dão confiança, sabe? Ele fala, olha, eu tô aqui, eu sou advogado, mas eu não quero falar de forma... não, eu quero falar de forma livre e para vocês entenderem até a roupa que ele veste. Então, ele é bem simples e isso que faz realmente nos aproxima. E você realmente... Essa semana eu estava revendo uma live dele que eu não consegui assistir ao vivo com meu marido. Olha aqui, Renato, vamos ouvir. Então, é isso. E ele conterrâneo de vocês. Ele é de Itaperuna. Ele é do estado do Rio.
Então tem esse jeito, né? As pessoas do estado do Rio, elas são mais... falam mais, assim, na lata. Falam o que pensam, são mais expansivas, né? E o goiano, geralmente... Eu sou goiana, né? Eles são mais contidos e tudo. E no Rio, não. Diogo anda de chinelo. Vai ao shopping de chinelo, não tá nem aí. Meu marido fala assim, eu que pago minhas contas. Acabou. Exatamente, a mesma fala do Diogo. Eu que pago minhas contas, tô de chinelo, tô de roupa rasgada, não tô nem aí. E é assim mesmo. E isso, quando eu bati na live dele, eu já tinha visto algumas coisas suas, mas quando eu falei assim, gente, eles trabalham em conjunto, olha isso, não sei o que. Eu falei, não, eu preciso entender. Ele não pode ver isso não, que ele vai ficar depois se gabando, entendeu? Mas é muito bom, o trabalho de vocês é muito bom e só tem a enriquecer as famílias e realmente, assim... É muito bom mesmo, olha lá, a menina é verdade. Ele não pode saber disso, gente. Não contem pra ele. Ele é leonino. Leonino não sabe o que é autoestima baixa. Autoestima central lá em cima, gente. Não tá entendendo? Então, mas assim, é muito bom. Muito bom. Mas é porque é a verdade. A verdade a gente não precisa ficar ensaiando. Ela sai, ela é de coração, ela é de alma. Então a gente, né, é sempre assim, com muita naturalidade, porque é verdade, é a nossa vida, é o que a gente vive na pele, é o que a gente passa, é o que a gente já passou. Então eu busco trazer isso, porque para mim o trabalho na rede social, ele não tem espaço para quem não vive a verdade, assim, tão intenso como a gente faz. Porque uma hora você cai, entendeu? Uma hora você cai em contradição. Então, assim, não tem jeito. Então, é o nosso trabalho, realmente, a gente gosta, a gente faz aquilo que gosta. E é isso, sabe? Eu fico muito feliz, isso me abastece, isso me faz querer estudar mais, querer investir mais. Eu leio uma coisa, igual esse livro de inclusão que eu tava lendo, eu falei assim, caraca, gente, eu preciso parar fazer uma aula sobre isso é muito importante. As pessoas precisam saber disso, às vezes elas estão até fazendo isso já na prática, mas elas não estão... elas precisam de um apoio, de alguém para falar, ó, é isso mesmo, faz mais disso, porque esse é o caminho. Então é isso que eu busco trazer, né, em todos os conteúdos assim que a gente gera, que é uma produção intensa, mas que eu faço o que eu amo, eu gosto de trabalhar de domingo a domingo, eu gosto de trabalhar nas férias, porque para mim não é trabalho, é um estilo de vida. Então eu gosto disso. E muito obrigada. Até nosso próximo encontro, ou qualquer coisa me grita aí no direct.